Sejam todas muito bem-vindas para este programa abençoador que está começando. Meu nome é Brenda Sames e eu quero receber vocês aqui com muita alegria para o nosso programa, o primeiro episódio desse novo programa chamado Iluminadas. Olha, pessoal, tem muita coisa para Deus operar aqui junto com a gente e a cada programa que vier vai ser temas edificantes para a sua vida, para a vida da sua família, onde traremos aí histórias de vida de personagens, temas que também falarão muito ao nosso coração e nos ensinarão cada vez mais a comandar segundo a vontade do nosso Deus. E não é só isso não, pessoal. A cada programa também traremos ali convidadas especiais que nos ajudarão a ter a revelação da palavra. Neste programa de hoje, nós temos uma convidada muito especial, que além de ser convidada, é minha amiga também, querida Evelyn. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem. Fico muito feliz de estar aqui hoje fazendo parte desse programa. Fica conosco que será uma bênção. Com certeza, não tenho dúvidas disso, Evelyn. E olha, gente, ela também, para quem não conhece, é a coordenadora, né, do MQV, Mulheres que Vencem, ali da região de Madureira. Conta um pouquinho pra gente como está esse trabalho lindo que você está fazendo. Então, nosso trabalho está maravilhoso, estamos ali ensinando o amor de Cristo, como devemos tratar, como devemos nos portar, né, para estarmos também atendendo as mulheres que vão até a nossa igreja para querer também mais de Deus, né? Tem muitas pessoas que estão precisando, muitas mulheres desanimadas, muitas mulheres que estão oprimidas, cabisbaixas. Então, nós estamos com esse propósito de ajudar mulheres a se levantar, né? De mostrar a beleza da mulher, de mostrar para elas que Jesus nos ama, que Deus nos ama e que Ele é o nosso Pai. Com certeza, isso é muito importante, né? Ter ali a vida das mulheres à nossa volta, sendo edificadas também através da nossa vida. Verdade. Então, assim, você, mulher aí da região de Madureira, que quer participar também desse lindo ministério que a irmã Evelyn tem ali trabalhado nessa região, pode procurar ela ali na Praça Armando Cruz 120, né? Isso, no shopping tem tudo de bom. Vai ser um prazer receber você, minha irmã, de perto, de longe. Estaremos esperando vocês de braços abertos. Vai ser algo lindo, tenho certeza. Vai continuar sendo algo lindo, que já está sendo, né, na verdade. Então, vamos lá, pessoal, para o nosso tema de hoje. É um tema, assim, muito importante de ser falado, de ser conversado, porque também é algo, assim, que muitas das vezes, trazendo para o nosso dia, a gente cai ali no esquecimento, não dá a sua devida importância. Então, eu quero falar com você aí de casa e também com Evelyn aqui a respeito do nosso tema de hoje, que é Eva e o propósito original. Mas antes da gente entrar para esse tema, pessoal, tem umas pessoas aqui que a gente entrevistou para saber da opinião delas, né? O que elas acham que é? O que é o propósito da Eva? Será que a gente sabe o que é o propósito realmente da Eva? Quando ela foi originada? Qual que era a missão que Deus realmente tinha para a vida dela? E qual é a relevância disso nos dias de hoje? Então, eu quero ler aqui a participante que teve aqui também, né, dando a resposta. Érica Alves, ela falou que a missão de Eva, na opinião dela, né, o propósito de Eva, era ser a ajudadora de Adão, auxiliar dele. Já a Beatriz Cruz, ela diz que Eva tinha ali a missão e o propósito de ser ajudadora de Adão, também auxiliar ele. Agora, da Stephanie, ela conta que é fazer companhia a Adão. A Maria Lloyd conta que o propósito de Eva era multiplicar. Será? Será que era só isso? Será que é talvez um pouquinho de cada? E agora, por último, a Rosemary, que ela fala que é ser ajudadora de Adão, auxiliar também na missão que Deus tinha dado a Adão. E eu acho muito interessante isso para a gente debater hoje, né, Evelyn? Sim. Na sua opinião, o que você acha que era o propósito inicial, assim, da Eva? Acho que o propósito inicial de Eva, como as irmãs disseram, era mesmo ser a ajudadora de Adão, a auxiliadora de Adão. Porque Deus, ele deixou, assim, muitos afazeres na responsabilidade de Adão. Ele teria que tomar conta dos animais, lavrar toda a terra, cuidar de tudo. Então, quando um homem tem uma mulher sábia, né? Como diz lá em Provérbios, para edificar a sua casa, para edificar o seu marido com uma boa palavra, né? Dando força, ajudando no trabalho, tudo se torna mais leve, né? Ela tinha a função de ajudar o seu marido, de dividir o trabalho com ele, de buscarem a Deus junto, como o nosso Deus sempre à tarde iria lá, visitava eles, conversava, e também para ele não ficar sozinho, né? Porque a palavra diz que é bom que sejam dois, né? Para que quando um cair, o outro levanta. Sim. Então, acho que o propósito original de Eva era não deixar com que Adão ficasse só. Porque até mesmo os animais, eles tinham, né? O macho tinha fêmea. Então, ele também precisava de uma auxiliadora,
uma pessoa ali para estar ajudando ele a fazer toda aquela grande obra que o Senhor tinha depositado em suas mãos. Então, dessa parte do propósito original da Eva, eu vejo que era muito importante o papel que ela tinha de estar ali para poder ajudar. Assim como você falou naquele versículo, né? Melhor que sejam dois do que um, Sim. porque se um cair, vai ter o outro ali para poder levantar, para poder restaurar, né? Então, a missão de Eva, na minha visão, além de ser aquela auxiliadora, de ajudar na missão que Deus tinha dado a Adão, era uma mulher colocada ali também para poder firmar Adão, para poder sempre lembrar de Adão ali o que Deus tinha colocado no coração dele, a missão que Deus tinha dado, entregado nas mãos dele. A mulher era ali exatamente aquela mulher que seria o porto seguro. Sim. Né? Seria o porto seguro de tudo. Porque você vê que o Adão via os animais, todo mundo tinha sua companhia. Aí todo mundo saía, os animais correndo, felizes, né? Via aquele casal ali, um de cada espécie, enfim. E ele se sentia sozinho, como o próprio Deus falou. Mas Deus, ele pensou nessa parte também. E como eu sempre digo, né? A mulher tem um poder muito grande de influenciar. E a gente tem que tomar cuidado na forma que a gente vai influenciar o nosso marido, na forma que a gente vai influenciar os nossos filhos, na forma que a gente vai influenciar até as pessoas no nosso convívio, né? Porque você vê, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso, mas o pecado de Adão foi exatamente a influência da Eva, né? Mas agora a gente continuando, daqui a pouco a gente vai chegar nessa nossa parte principal. Mas antes eu quero te perguntar uma coisa, Evelyn. Você acha que a Eva reconhecia o propósito dela? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque quando a gente tem uma palavra, né, ela assim dada por Deus, por mais que venham as lutas, as dificuldades, né, no caso que apareceu para Eva foi a serpente, né? Ela chamaria a Deus para perguntar. Ela poderia ter colocado Deus nessa conversa e ter falado assim, não, então peraí, serpente, eu vou perguntar o que o meu pai acha disso. Ela poderia ter perguntado o próprio marido, o Adão, mas não. Ela já pegou, já aceitou aquilo, já aceitou a ideia que a serpente tinha dado a ela e ocasionou de ela levar o marido ao erro, né? Então, eu acho que ela não tinha, não. E eu acho que assim, também concordo com você, né? E eu acho que se a Eva tivesse realmente dado aquela importância, o reconhecimento ao motivo pelo qual ela foi criada, talvez muitos erros teriam sido evitados. Sim. E trazendo agora para os dias de hoje também, quantas vezes a gente mesmo se pergunta, a gente olha no espelho e fala assim, meu Deus, para que eu fui criada? Para que eu fui originada? Por que eu estou aqui? Por que eu pertenço a essa família? Por que eu pertenço a essa igreja? Por que eu estou no meio desse ministério? E muitas vezes os nossos erros, as nossas más escolhas, partem de uma falta de reconhecimento do nosso propósito original de Deus. O que você tem a comentar sobre isso? Você que trabalha diretamente com as mulheres, então você deve ouvir muitos casos de mulheres que entram naquele conflito, né? Que é, quem sou, para que vivo, para que estou aqui. Como que você acha? Como que você enxerga isso? É uma falta de identidade, né? Uma falta de identidade. Até mesmo as pessoas, as mulheres, muitas mulheres se esquecem o propósito, né? Como lá em Jeremias 1:5 diz que o Senhor, antes de nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele nos separou, né? E nos nomeou, nos deu por profetas, né? Então, não necessariamente a gente vai estar atrás de um púlpito pregando. Não, você vai ser a profetisa da sua casa, da sua família, da sua escola, da sua faculdade, né? Nós temos a luz de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, né? A luz para mostrar o caminho para as pessoas que estão em trevas, né? E o sal para dar sabor, para dar uma diferença na vida da pessoa. Nós mulheres não podemos entrar na vida de outras pessoas somente por entrar, não. A gente tem um propósito, né? Deus, ele tem um propósito na vida de cada uma de nós. Nós temos que ter o propósito de entrar na vida de outras mulheres para levantar, para fortalecer, né? Para ver uma mudança na vida daquela pessoa que tanto precisa. Até porque se Eva reconhecesse esse propósito bonito que Deus tinha para ela não teria dado ouvidos a qualquer coisa. Sim. Ela até estranharia, falou, meu Deus, mas nenhum animal aqui fala, por que uma serpente está falando comigo? Verdade. Então, assim, ela saberia identificar que alguma coisa estava errada. Porque quando aquela mulher, como você falou no início, tem a palavra, tem a convicção do que aquilo que Deus tem para fazer na vida dela, a convicção da palavra que foi ministrada para ela, do propósito dela, ela assim, é uma mulher segura. Isso.
Pode vir muita gente falar o que for no seu ouvido, trazer outras opiniões, mas você sabe quem te falou e para que ele falou. Então você tem uma posição. E isso foi um dos principais erros, né? Que acabou levando Eva ali a tirar até quem estava do lado dela, do propósito original de Deus, né? E a gente pode relacionar até a postura de Eva também. Como podemos relacionar a Eva com a postura de mulher dentro do casamento? Qual é essa importância agora, especificamente, dentro de um casamento da mulher? Dentro de um casamento, eu acho que são as propostas que hoje em dia nós temos, né, que o inimigo coloca. E muitas das vezes tem muitas mulheres que elas não tomam conselho com Deus e nem com o marido. Tem mulheres que acham assim que são autossuficientes, que não precisam mais do marido, né? Hoje nós temos tantos assuntos de feminismo, tudo isso. Mulheres que trabalham, são independentes e acham que não precisam mais do marido, não precisam tomar conselho, acham que não precisam mais se colocar ser auxiliadora, né? Auxiliadora, se colocar aos pés do Senhor, mostrar uma dependência, né? Porque, querendo ou não, o nosso marido, eles são cabeça da casa, né? Então, tudo aquilo que a gente tem que... Toda decisão que nós temos que tomar, primeiro nós temos que perguntar ao nosso Deus se verdadeiramente aquilo seria certo de estarmos fazendo, e também ao nosso marido, né? Porque a gente também não pode pegar e tomar, não, eu tomei essa decisão, vai ser do meu jeito. Não. Porque em conjunto. Em conjunto. Deus fez os dois para andar em conjunto. É verdade. Tem a missão e tem a submissão, né? A missão é do homem, a submissão é da Eva. Mulher. Nenhum desmerecendo o outro. Eu não estou aqui para falar também que um é melhor que o outro, porque não existe isso. Os dois são criação de Deus. Mas os dois têm um propósito específico que o propósito de Adão só ele consegue cumprir e o propósito de Eva só Eva consegue cumprir. Então não é um é melhor que... Não tem isso, gente. Deus nos fez cada um com um propósito diferente. Então que a gente saiba extrair o melhor do propósito que Deus colocou pra gente, né? E exatamente isso que você falou, hoje em dia tem tanta informação, tanta coisa querendo tirar os nossos olhos do propósito original que Deus tem para nós, mulher. Você vê que hoje em faculdades, em escolas, até mesmo dentro de igrejas, a gente vê pessoas que se autodeclaram aí que a mulher não precisa fazer o que realmente a Bíblia quer dizer que tem que fazer, que a mulher tem que ser independente a um nível assim, né? Até superior. Mal, né? Um nível ali que já passa ali do que a Bíblia manda a gente seguir. Então, assim, está transformando muito a cabeça das mulheres hoje em dia. E isso está fazendo com que elas esqueçam o propósito original do que Deus tem para nós. Então, Evelyn, o que você acha que fez assim a serpente conseguir convencer tão forte assim Eva porque ela sabia que era errado. Mas o que fez ela ali mudar aquele pensamento e falar, não, talvez eu possa experimentar? O que você acha que aconteceu? Eu acho que porque a Eva, ela estava muito distraída. Se ela tivesse mais focada em ajudar o seu marido, né, ela não teria caído tão fácil na fala da serpente, né? Se ela tivesse, assim, se dedicando em estar mais junto do Adão, ajudando, né, orientando, conversando, até mesmo ter um tempo com o esposo dela, ela não teria se deixado levar, né? Pode ver que ela estava sozinha, lá andando, o que ela estava fazendo sozinha? Se ela foi criada para estar ao lado de Adão, né? E tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, eu creio que as distrações, né? Perdão, de Eva, por estar andando sozinha para um lado e para o outro, enquanto tinha muito trabalho, né, para fazer. Tinha o seu marido, ela desse ouvido a coisas aleatórias ali que surgiram. Verdade, né? Sim. E a gente vê também que, como a gente falou no primeiro bloco, que a serpente era um animal ali, como qualquer outro. E ele estava falando, então já era um ponto ali que ela não conseguia observar. Talvez se ela tivesse com aquela convicção no coração dela do propósito, ela teria se atentado a isso, né? E outra coisa também que eu quero ressaltar aqui é a importância que nós temos na vida das pessoas, principalmente na vida dos nossos familiares, como um poder de influência. Algo que, assim, que latejou muito no meu coração, que eu queria debater sobre isso, sobre a influência de Eva, né? Você vê que se talvez a serpente tivesse ido direto em Adão, Adão tinha a palavra de Deus no coração. Deus falou diretamente com Adão. Então, ele tinha aquela convicção. A serpente, o diabo, no caso, sabia que se ele mandasse direto para Adão, não teria efeito nenhum. Então, ele precisava usar quem? Uma mulher que o influenciaria. E aí que está. Quantas vezes a gente não é influenciada hoje por tantas coisas como a gente tem falado até aqui, e às vezes o nosso marido não sai daquela vida
talvez pela nossa influência. Por mais que nós sejamos cristãos, por mais que nós caminhemos, mas alguma atitude nossa que a gente está tendo que está nos afastando do nosso propósito, algum pensamento que a gente está tendo, alguma fala que a gente está tendo, alguma coisa que Deus pede, às vezes a gente não consegue escutar, para a gente modificar ali, que está atrapalhando nessa influência negativa com os nossos filhos. Sim. Comenta um pouquinho pra gente o que você acha dessa influência que Eva teve sobre Adão. A influência de Eva é como hoje, né, nós temos a influência com os nossos maridos, né? Muitas das vezes os nossos maridos vêm tomar conselho conosco do que achamos, do que pensamos, né? Se concordamos. E se a gente não estiver ligada com Deus, né? Ligada com o que a palavra nos diz, a gente faz com que o nosso marido tome a atitude errada, ou até mesmo a gente não incentiva os nossos maridos a se levantar, a mudar de vida, né? A tomar a rédea das coisas, de assumir o seu papel de cabeça da casa. Tem muitas mulheres que invertem essa situação, não respeitam, né? E tem muitos maridos também que se submetem a isso, né? Que a palavra final é da mulher, a mulher que define tudo, que decide tudo. Que acaba fazendo o papel do homem. Que acaba fazendo o papel do homem, né? E isso é muito errado, biblicamente falando, né? Porque nós somos uma só carne, então nós temos que sentar, primeiramente tomar conselho com Deus, né? E decidirmos juntos o que vai ser feito, né? Para a gente não acabar tomando decisões que pode prejudicar o nosso marido e também a nossa família. Sim, sim. E também tem muitas mulheres assim que às vezes elas acham, né? Que sabem qual... Não, eu sei qual que é o propósito que Deus tem para mim, salvar a minha casa, eu tenho que salvar... Que às vezes é uma mulher que às vezes a família inteira nem é de Deus, né? Não é nem cristã, só ela que está ali batalhando, orando. Mas a gente tem que entender também que às vezes... A gente pode achar que sabe o propósito de Deus pra gente, mas interpretar isso de uma forma errada. Vou até explicar para ficar mais, né, entendível aqui. Às vezes aquela mulher tá ali buscando ali a Deus pelo marido, buscando pelos filhos, por libertação, né, por salvação. Mas às vezes chega em casa e só sabe apontar o dedo. Ah, por que você é assim? Por que você, filho, só faz isso? Você parece que não muda. Meu Deus do céu, vou orar a Deus, pedir que... Sabe, aquela mulher que às vezes ela até entende ali que ela tem um propósito na casa dela, mas não consegue interpretar de como ela tem que agir, verdade, de como ela tem que se comportar. E isso também é uma coisa que influencia muito, né? Você não vai conseguir salvar uma pessoa dentro da sua casa se as suas atitudes não andarem junto com o seu propósito, né? Tem que andar junto, porque até a palavra fala, a mulher sábia edifica, edifica. Então, assim... Poxa, Deus, eu sei qual é o meu propósito, Deus me colocou aqui, Deus me deu uma palavra, eu sei o que Deus tem para fazer na minha vida e na vida da minha família, mas, Deus, eu não estou sabendo, posso não estar sabendo como fazer isso acontecer. Então, Senhor, me dá sabedoria. A mulher sábia edifica. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberamente, né? Então, assim, é muito importante saber também que, além do propósito, temos que caminhar juntos ali com a sabedoria que Cristo nos dá. Porque tantas pessoas que clamam, que buscam, mas agem de uma forma toda errada. Acho que você já deve ter atendido pessoas assim também, né? Já. Ontem mesmo atendi uma irmã que ela está vivendo essa situação, né? Ela quer casar, já está 8 anos junto do rapaz, mas cada um quer andar segundo o conselho do seu coração, né? E foi até uma palavra que eu compartilhei com eles, eu falei que eles têm que primeiro fechar as brechas, né? Fechar as brechas e pararem de um apontar o erro para o outro. Que hoje em dia está uma coisa muito forte sobre isso, né? Nunca ninguém é o errado, né? Sim. Aí pega voltando a Adão e Eva. Quando Deus volta, Adão, foi você, por que comeste? Não, foi a mulher que tu me deste. Aí começa a apontar um apontando o erro pro outro. Não, a gente tem que ser humilde e reconhecer, né? Reconhecer, meu Deus, eu errei, fui falho, eu errei, me perdoa. E reconhecer pro nosso cônjuge, né? Sim. Não é vergonha reconhecer, deixar não. o orgulho de lado. Isso. Porque foi o orgulho que tirou Lúcifer de onde ele estava. É isso aí, né? Então, eu vejo que hoje o orgulho, a vaidade, o ego, assim, a prepotência, né? Não, eu não vou pedir perdão, não, ele que... Não! E uma coisa também que eu acho engraçado, sem querer interromper, é uma coisa que meu marido sempre me fala, né? Que às vezes quando surge aquele desentendimento de casal, que é normal, né? Na vida é normal. E às vezes no final ali, a gente olha um pro outro e fala assim, não, peraí, você não vai ganhar, eu também não vou ganhar, vai os dois perder, pra quê? Pro casamento ganhar. Sabe? Então, isso requer colocar o teu orgulho de lado e reconhecer os teus erros.
Nós somos mulheres, somos seres humanos, vamos errar. O nosso marido também vai errar. Mas o que não pode é deixar esse erro nos afastar do propósito de Deus. É deixar esse erro e esse orgulho entrar no nosso coração e deixar de cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com o nosso marido, com os nossos filhos. É deixar aquilo de lado e seguir Jesus. Falhei, errei, não devia ter tomado a atitude que eu tomei, não devia ter sido da forma que eu fui, mas eu quero voltar para o caminho. Sim. Eu quero voltar ali para os trilhos. Então, me ajuda. É pedir a Deus, né? É verdade, né? Como eu estava dizendo, né? Lá em Salmo 51, no verso 17, diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, né? E a um coração aquebrantado, contrito, ele não desprezarás. Quando a gente se arrepende, reconhece que erramos, né? Que somos falhos, que a vida é feita de erros, né? Quando reconhecemos, o Senhor nos exalta, né? Ele nos honra e até mesmo aquilo ali faz o nosso parceiro olhar a gente assim com um olhar de amor e falar, caramba, que mulher, né? Exatamente. Então, para Deus, ele não rejeita um coração quebrantado, não tenha um coração assim orgulhoso de não querer pedir perdão, de se arrepender. Não, se arrependa. Se arrependa. Até porque Deus não nos fez para isso. É né? verdade. Deus fez a gente para ajudar. Se a gente tiver um orgulho, o orgulho já vai na contramão de você ajudar alguém. Verdade. Se você tem orgulho, você não vai se colocar em prol do outro, né? Então, isso é muito importante. Voltando para a influência aqui também de Eva com Adão, né? Eu até estava pensando aqui, refletindo, talvez a serpente ali sabia que se colocasse, como eu estava falando, a mulher ali para poder oferecer aquilo, aí Adão poderia pensar, se Deus criou a mulher ali como minha auxiliadora, para poder estar do meu lado, me auxiliando, me ajudando, e ela está me falando que não faz mal comer porque ela comeu, então logo, se foi Deus que me deu ela, e ela para me ajudar, então logicamente não tem erro no que ela está falando, não tem erro na atitude dela. Pode ter passado isso pela mente de Adão também. Até porque ela comeu e não aconteceu nada, né? E não aconteceu nada, porque o propósito ali de não comer, era do Adão. Da obediência, era do Adão. A mulher só tinha um papel de fazer o homem permanecer firme. Verdade. Você já vê por isso aí, já tira a conclusão por isso aí. Porque se fosse para Eva também, já teria acabado ali tudo, né? Sim. Mas não. Deus deu uma ordem para Adão, deu um mandamento para Adão, e a mulher foi colocada ali do lado dele para poder auxiliá-lo e poder fazer o homem permanecer firme, o homem seguir no propósito que Deus tinha colocado para ele. Olha a importância. E a palavra também fala que a mulher tola derruba a casa ali com as próprias mãos. A Eva derrubou a humanidade. Verdade. Derrubou a mãe Eva, né, que o pessoal tá brincando. Derrubou a humanidade toda com uma simples atitude dela. Verdade. Olha como é importante você se identificar com o propósito que Deus te chamou. Olha como é importante a gente saber aquilo que realmente Deus tem pra gente e colocar aquilo firme no nosso coração. Não sair ouvindo tudo que a gente ouve hoje em dia, ainda mais com isso aqui, gente, telefone, rede social. Aí é papo de feminismo pra cá, papo que tem que ser independente pra lá, um monte de coisa mudando a cabeça. Se a gente não tiver certeza da nossa posição em Cristo, tudo desanda, não é? Verdade, verdade. Porque a gente tem que estar alicerçado na palavra, né? Assim como Deus, ele falou para Josué, medita nessa palavra de dia e de noite. Assim, nós precisamos estar não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Segue, né? Porque, Segue. Como você falou, né, tem muitas vozes, hoje tem muitas coisas que atraem, que tentam nos tirar do propósito original, né? Então, é muito bom, minha irmã, até uma dica que eu te dou, você que ainda não tem uma palavra. Eu não sei qual é o meu propósito, busca Deus. Né? Aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Faz um propósito assim, de uma semana de você estar orando, pedindo ao Senhor direção, de estar se consagrando. Fala, Senhor, eu quero saber qual é o meu propósito, porque aconteceu comigo. Eu, durante muito tempo, achava que eu não tinha um propósito. Eu achava que o meu propósito era seguir o meu marido, somente, né? Claro. Mas aí eu falava para ele, né? falava, filho, eu acho que eu não tenho chamado. Eu acho que o meu chamado é só te acompanhar. E eu ficava com aquilo, eu falava, não, Jesus, eu tenho chamado. Porque Jeremias 1,5 não é mentiroso. A palavra do Senhor ela não volta atrás vazia. O Senhor não se arrepende das promessas que o Senhor nos dá. Não, eu quero. E fiquei uma semana. Tirei uma semana, fiz um propósito, uma consagração de 7 dias. Né, orando e meditando, uma consagração, e Deus me respondeu. No 3º dia, Deus me deu uma palavra. E dali já foi uma palavra atrás da outra do que Deus ele tinha para fazer na minha vida e que Ele ainda vai fazer, né? E aí eu até brinquei com meu esposo, eu falei para ele, eu disse para você que eu tinha um chamado? E é muito bom, quando a gente tem uma palavra assim, vinda de Deus,
né? Pode surgir a luta, qual for, né? Você não vai se desviar, porque você sabe que tem uma palavra para se cumprir na sua vida. Não vai fazer você duvidar. Aquela palavra que nos dias difíceis vai fazer você permanecer firme. O mundo pode estar desabando ao seu redor, mas você vai falar assim, não, eu tenho essa palavra. Essa palavra me garante, ela vai se cumprir, né? E a palavra, ela lança fora todo medo. Você tá lá, você tá, ai meu Deus, eu tô ansioso, tô nervosa. Não, vai para a palavra, que ela vai te acalmar em nome de Jesus. Com toda certeza. Então a gente deixa aqui, já estamos chegando no final do nosso programa também, mas queremos deixar aqui pontuado, né, a importância de você, mulher que está assistindo a gente, de identificar realmente qual é o teu propósito. Às vezes você que está aí em casa sabe que você tem dado aquelas desviadas, tem ido para a direita e para a esquerda, né? E tem saído ali do propósito original que Deus tem para você. Se você se sente também como a Evelyn, que acabou de falar aqui, ai, parece que eu não tenho um propósito, mas peça a Deus. Todas nós temos um propósito específico para poder transformar a vida da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido e até mesmo das pessoas à nossa volta, seja em trabalho, seja em faculdade, seja em escola, em qualquer lugar. Nós fomos colocadas aqui neste mundo por Deus para transformação, para um poder grande, como discutimos aqui, de influência. Então, peça a Deus. Eu quero também pedir para você aqui, dizer para essa mulher de casa que às vezes se sentiu que ela saiu do propósito dela, que ela errou, que ela caiu, que ela tropeçou e que ela quer se erguer de novo. Dá uma mensagem para elas agora e finaliza com uma oração, por favor. Hoje eu até compartilhei uma mensagem com as irmãs lá do apoio, né? E teve um momento que eu estava assim muito desanimada e eu abri a Bíblia e o Senhor, Ele me deu essa palavra aqui de Isaías 60, no verso 1, que diz assim, levanta-te e resplandece. Mas a gente tem que parar para analisar que a primeira voz de comando que o Senhor nos dá é levanta-te. Então, minha irmã, para você que está desanimada, levanta-te. É a voz de comando que o Senhor te dá nessa hora, nesse momento. Você que está prostrada, desanimada, cansada, que está até mesmo a ponto de desistir da sua vida, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Muitas das vezes nós não estamos vendo a glória do Senhor nascendo sobre a nossa vida, porque estamos prostradas, estamos caídas, desanimadas, mas a voz de comando que o nosso Deus nos dá hoje, nesta hora, é levanta-te. Levanta-te, mulher, se levanta, coloca um louvor, comece a orar, falar com Deus, porque a luz do Senhor, ela vai nascendo sobre a sua vida, ela vai nascendo sobre os seus caminhos e automaticamente vai iluminar a você e a toda a sua família. Amém. É isso aí, a gente fica com essa palavra no coração de vocês, se agarrem a isso. Eu quero finalizar esse programa, então, pedindo para a nossa convidada fazer uma oração para fortalecimento e para reconhecimento do propósito que Deus tem na vida de cada uma de nós. Pode ser? Amém. Sim, Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse programa maravilhoso. Nós cremos, meu Deus, que vidas serão alcançadas pelo Senhor, meu Deus, através de tudo que foi falado. Jesus, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha alcançar essa minha irmã, Senhor, que até mesmo antes desse programa começar estava muito cansada, abatida, desanimada, mas com essa palavra de Isaías 60, verso 1, neste momento ela se levanta, neste momento ela se fortalece e neste momento, Pai, nós cremos que a luz do Senhor está nascendo sobre ela, sobre a vida dela e sobre toda a família. Nós te abençoamos, minha irmã, com a força do Senhor Jesus. Sê tu uma bênção, que em nome de Jesus você venha dar frutos e que esse fruto permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. E é isso que nós esperamos, que este programa tenha edificado a sua vida. E olha, nos próximos episódios estaremos aqui, traremos muitos outros temas, outras personagens e histórias que com certeza vão falar ainda mais ao seu coração. Muito obrigada, minha amiga querida Evelyn, pela participação. O prazer foi meu, um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. E edificou muito a nossa vida, esse compartilhamento dessa mensagem que Deus colocou no seu coração. Que Deus continue te abençoando e em próximas oportunidades que você esteja aqui de volta com a gente. Amém, obrigada. Um abraço aí pro pessoal de casa, muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa. Um beijo, tchau, tchau.